Sábado, na oitava do Natal, festa de São João Apóstolo e Evangelista. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a este canal de evangelização. Por favor, se inscreva no canal, clique em gostei, depois você vai deixar um comentário aqui também para me ajudar. Peguemos o Evangelho que está em João, capítulo 20, versículos de 2 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando, dentro da oitava do Natal, esses dias festivos, do prolongamento da festa do Natal, festas de santos, festas de homens e mulheres, de homens que deram a sua vida por Jesus. Ontem nós celebramos Santo Estevão, o primeiro mártir, e nós meditamos que o encontro pessoal com Jesus Cristo nos faz dar a vida. E hoje nós refletimos sobre a festa do apóstolo São João Evangelista, o discípulo amado, o discípulo que mais amou Jesus Cristo porque ele teve fé. Vejamos, meus irmãos, o texto do Evangelho que nos é apresentado hoje é o episódio da ressurreição. Mas veja, por que o episódio da ressurreição logo na data do Natal? Aqui nos faz perceber, queridos irmãos, que o Natal e a festa da Páscoa têm uma ligação profunda. Por quê? Porque Jesus veio ao mundo, o Senhor veio ao mundo, nasceu no mundo, se encarnou, tomou a forma de homem para nos salvar. E a festa da ressurreição é o ponto alto desta história de salvação, deste projeto salvífico. E então por isso que nós vamos olhar hoje para a história do sepulcro vazio. Queridos, no primeiro dia da semana, o primeiro dia da semana é o domingo, Maria Madalena vai ao encontro de Simão Pedro porque ela viu o túmulo vazio. Por causa da notícia, Simão Pedro e o outro discípulo, o discípulo que Jesus amava, e aqui nós já sabemos que é João Evangelista, eles correram ao túmulo. Diz o versículo 4, os dois corriam juntos, mas o outro discípulo, quem é? João Evangelista, o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Primeiro ponto, queridos irmãos e minhas irmãs, quem ama mais, corre mais depressa. Claro que poderíamos olhar, inclusive, para a idade de João Evangelista e de Pedro. Os estudiosos dizem que Pedro era um pouco mais velho do que João. Então, fisicamente, João poderia correr um pouco mais do que Pedro. Mas a profundidade teológica nos mostra que João correu mais depressa porque João tinha vivido melhor esta intimidade com Jesus Cristo. A fé de Pedro ainda estava titubeando. Nós vamos saber que ainda nos capítulos 22, que Jesus Cristo vai aparecer a Pedro e vai ressuscitar a fé dele. Mas João não precisou disso, e por isso ele correu mais depressa, e por isso ele foi mais acelerado. Queridos irmãos e irmãs, sem a fé, sem o amor por Jesus, nós diminuímos o passo. Sem o amor por Jesus, nós vamos retroceder, nós não vamos correr mais depressa. Sem o amor a Jesus Cristo, nós vamos ficar estagnados. E como é que nós podemos ver essa pressa mergulhada no amor por Jesus Cristo nas nossas próprias vidas? Veja, na nossa comunidade, essa corrida amorosa se traduz em atitude missionária. Por exemplo, quem experimentou o amor de Deus não pode ficar parado. É o jovem que se oferece para servir, para ajudar como acólito, como coroinha, que mesmo nesses dias de festejos, de festa de Natal, de festa de Ano Novo, se dispõe a servir na igreja, ajudando. É, por exemplo, o ministro da Eucaristia, um ministro que vai visitar uma pessoa doente, mesmo no tempo de festa, mesmo no tempo de feriado.
O catequista que persevera, mesmo cansado, dando a catequese, estudando, é o músico que ensaia para tocar na missa, é o músico que quer entender sobre música litúrgica, é o catequista que quer estudar o catecismo, é o padre que se dedica para atender as pessoas e fazer as suas homilias, é uma mãe que se esforça para zelar do seu filho, é o pai que se esforça para trazer o sustento para dentro de casa. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que não é ausência de cansaço, mas é o amor que nos faz ter pressa de irmos ao encontro de Jesus Cristo nas pessoas que nós estamos convivendo, na missão que nós abraçamos. Aqui nos mostra que idade não conta, mas conta o amor. É claro que, se somos mais jovens, nós conseguimos fazer mais, e se somos mais velhos, nós conseguimos fazer menos. Mas o que importa é o amor. E por falar em idade, fico pensando hoje, as nossas igrejas são sustentadas, inclusive, na sua pastoral, em grande parte, pelas pessoas mais velhas. Muitas vezes, os jovens não estão muito interessados, apesar de, graças ao bom Deus, Bom Jardim e Baliza, eu posso dizer com orgulho, sim, que muitos deles estão interessados. Falta muita gente ainda. Mas a vida cotidiana, às vezes, são as pessoas mais maduras que fazem. Por quê? Por causa do amor, por causa dessa intimidade com o Senhor, porque de fato Jesus nasceu no coração dessas pessoas e elas conseguem então ir mais rápido do que tantas outras. Queridos irmãos e irmãs, eles chegam no túmulo, voltemos para o Evangelho, eles chegam no túmulo, eles olham para dentro do túmulo. Pedro percebe as faixas de linho que estavam deitadas no chão. O versículo 7 diz: e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. E então, versículo 8, então entrou também o outro discípulo, quem é? João Evangelista, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Queridos irmãos e irmãs, aqui está o ponto alto da nossa fé: ver e acreditar. Ele viu Jesus? Não. Ele viu os sinais de Jesus Cristo ressuscitado. Repito, no finalzinho do versículo 6 para o 7, viu as faixas de linho deitadas no chão, mas não viu Jesus. Viu o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Ladrão teria enrolado esse pano? Não, simplesmente teria ido embora. Mas João vê e acredita. A nossa caminhada, o Natal só vai acontecer na nossa vida se nós olharmos para os sinais e perceber que ali existe ressurreição, que ali existe o nascimento de Jesus Cristo. Por exemplo, quais são os sinais que nós podemos reconhecer na nossa paróquia? Isso significa ajudar as pessoas a redescobrir o olhar da fé. Muitas pessoas estão por aí à margem da paróquia e nós não temos esse zelo de convidá-las, de trazer para a fé. Esses dias de final de ano civil, início de ano litúrgico, aqui nós temos uma jovem que está trazendo aos poucos a sua família para a igreja, está trazendo sua mãe, sobrinho. Então, veja, é uma pessoa que encontrou-se com Jesus Cristo e que está fazendo o outro reconhecer que Jesus Cristo nasceu, que Jesus Cristo ressuscitou. Não apenas ver problemas, mas perceber os sinais de vida nova. Por exemplo, um grupo que recomeça, um grupo de jovens que recomeça, um grupo de catequese que está lutando, um grupo de acólitos que está servindo, umas pessoas que não estão nas pastorais exatamente, mas um grupo de pessoas que tiveram esse encontro com o Senhor e está recomeçando, um jovem que retorna para a igreja, um casal que reencontra forças para recomeçar, que começa a dialogar, que começa a vir juntos para a igreja, que dá perdão. Esses são os sinais de que Jesus Cristo ressuscitou, e aqui no tempo do Natal, esse é o sinal de que Jesus Cristo nasceu no coração das pessoas. Logo, meus irmãos e minhas irmãs, o amor revela o sentido do Natal, porque se não fosse por amor, Jesus Cristo não teria vindo nos salvar. E ele quer nos contagiar com este amor para que nós consigamos ir depressa às outras pessoas que estão necessitadas do próprio Jesus Cristo, que nós consigamos ver os sinais de ressurreição ao nosso redor, mesmo sem estar vendo Jesus Cristo na prática. Significa ver que nós podemos sim ter um recomeço em Cristo e nos abastecer do próprio Cristo, na sua palavra, nos sacramentos da igreja, batismo, crisma, a Santa Missa, a Eucaristia, a confissão, a unção dos enfermos, o matrimônio, o sacramento da ordem. Perceber que existem pessoas que estão dispostas a nos ajudar e principalmente que nós estejamos dispostos também a ajudar essas pessoas. Que o Natal seja feliz para nós, que nesta oitava do Natal
possamos permitir este contágio bondoso do amor de Jesus Cristo e que, como eu tenho dito nas homilias na igreja, que este cheirinho de nenê continue nos encantando durante esses dias festivos do Natal, que também, claro, se prolongue por todos os dias do ano. Amém! Queridos, muito obrigado por você estar aqui. Deus te abençoe, Deus te recompense muito. Atenção, amanhã é domingo, festa, solenidade, festa da Sagrada Família de Jesus Cristo. Olha, a Sagrada Família de Jesus, Maria e José. Portanto, vamos nos fazer presentes na missa. Veja se você consegue levar a família completa para a missa. Se não, paciência, vá você e participe da missa. Bom Jardim, nós teremos a missa às 7 horas da manhã e às 19 horas, baliza 9h30 da manhã. Escreva aqui nos comentários: Jesus Cristo, ressuscite a minha fé, ou Senhor, nasça em meu coração, como estamos vivendo também este espírito natalino. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.